Salve toda virgem, toda pura, sempre Virgem Maria, né? Aqui é o professor Paulo Cristiano falando das intercessões dos santos. Ó. Santos na Igreja Católica, o que diz a Bíblia? É simples. Para um amigo protestante, a intercessão do santo é uma farsa, é uma mentira. Não tem base nenhuma nessa escritura. Mas, cara, ali vemos Jó 1:5, Jó oferecendo sacrifício pelos seus filhos. Vemos ali em Jeremias 15:1, mesmo que Samuel e Moisés se aprendam de mim, não intercederei por esse povo. O próprio Moisés intercedeu ali, quando o Êxodo 32 ali, o povo ali se desviaram. Intercessão na Escritura é base bíblica. Infelizmente, esses doutores, esses apologetas, esses teólogos, esses mestre que se autodenomina mestre, que sabe mais que o magistério, está equivocado, porque a verdade será conhecida pela igreja. Como será reconhecido esses santos? Como, por exemplo, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, são esses santos que a gente pediu uma intercessão. Um falecido, um ente querido, a gente oramos por eles. Mas esse santo que foi canonizado pela igreja, a gente sabemos que já está ressurreto. É só. Eu vi um vídeo desse pastor, cara, falando da igreja, falando que Pedro não fundou a igreja, que ali é uma invenção dos documentos de Santo Irineu de Leão. Cara, misericórdia, cara. Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. E vou fazer uma série de vídeos desses doutores, que eu vejo aí muitos apologetas católicos reconhecidos, e não tem coragem de fazer vídeo contra esses caras. É simples, pô. A nossa missão é essa, cara. Pegar os piores hereges. Quem são os piores hereges? São aqueles que estudam, são aqueles doutores. Simples, pô. A nossa missão é essa, cara. Combater a heresia com a sã doutrina da salvação, título 9. A sã doutrina que vai rebater aquele que contradiz, pô. Simples. Santo Agostinho acreditava na intercessão dos santos. Eu quero me dirigir aos meus amigos católicos para juntos fazermos uma reflexão Amigos a nada. respeito da doutrina Amigos da nada. comunhão dos santos. Dentro Não das tem igrejas acordo. cristãs evangélicas, a doutrina da comunhão dos santos tem a ver com as pessoas que estão vivas e as pessoas que estão mortas, as pessoas que faleceram, partiram e estão com Cristo. As pessoas que morreram na graça, que houve ali como o nosso beato ali que foi canonizado esse século. Traços específicos que se conhece a santidade de uma pessoa falecida. É assim que acontece. Não é como a pessoa já morre, já virou santo, tal, não. É que a igreja reconhece. Porque a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentável da verdade. Então tem todo um processo de estudo a vida de um santo que aconteceu milagres nas suas vestes, nas suas relíquias. Aí a igreja vai estudar, vai passar por um processo rigorosamente para ver se realmente é milagre e prodígio para ser canonizado. Tem um processo muito rigoroso. Dentro dessa perspectiva, há uma só igreja. Tanto os que estão vivos aqui na terra, quanto os que partiram e estão no céu, fazem parte do corpo de Cristo, dessa coinonia através do Espírito Santo. Mas dentro do catolicismo, essa doutrina ela tem uma abrangência maior. Ela tem a ver com a intercessão que essas pessoas que são diante de Deus podem fazer pelas pessoas vivas que estão aqui na terra, as pessoas que estão aqui na terra. Olha só, se nós possamos interceder, 1 Timóteo 2:1, uns pelos outros, imagina aqueles que já estão resto. Apocalipse 7:15, servindo o Senhor dia e noite, Apocalipse 6:9-10, os mártires que morreram por causa da palavra. Imagina, aqui em vida eles podiam interceder, imagina agora eles lá na glória, resto, do lado, diante do altar, diante do cordeiro imolado. Tem mais respaldo que nós aqui na terra, os santos que estão buscando a santidade. Como Paulo fala, seja santo como eu sou santo, as comunidades aos santos,
está citando os santos aqui, comedor de farinha como nós, estão buscando a santidade. E quando ele cita Filemão 1,5, ele fala ele fala de fé. A fé é a sombra dos bens que não se vê. Então, tem um termo que São Paulo está explicando aos santos que estão aqui na terra buscando a santidade, e os santos já estão ressurretos. Olha só, dá um pause aqui. E é muito simples entender a intercessão dos santos. Entende quem não quer, pô. Católicos podem rezar para essas pessoas, pedindo graça, pedindo solução para os seus problemas, e também tem a ver com o culto que os fiéis católicos prestam a esses falecidos que já partiram. Será que isso tem base bíblica? Será que realmente nós podemos orar para as pessoas que já faleceram? Tudo que o catolicismo prega, o pastor, professor Paulo Cristiano, é engajamento na escritura, na tradição e no magistério. Certo? É simples entender isso. E elas? Será que elas podem interceder por nós? É sobre isso que eu quero falar com você, amigo católico, depois da nossa vinheta. O seu desconto de R$15 está aqui. Use o código. Que esgoto essa internet, misericórdia, cara. É terra de ninguém, cara. Muito bem, voltamos com o nosso tema intercessão dos santos. Será que os santos podem interceder por pessoas... Isso aqui é um problema até para vocês, protestantes. Se a intercessão do santo é uma invenção da Igreja Católica, por que vocês pedem, pastor, ora por mim, pastor, ora por fulano, cicrano? Então, isso é um problema até para vocês. Se a intercessão do santo, a invenção é uma heresia, por que vocês pedem para pastores orar por fulano, cicrano? Um problema até para vocês. Vivas que estão aqui na Terra, e essas pessoas podem prestar cultos e orar a essas pessoas que já faleceram? Eu quero falar com você sobre isso através de uma série de vídeos. Porém, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a perspectiva da Igreja Católica a respeito de santidade, a respeito do termo santo, e o que a Bíblia nos diz a respeito do termo santo. Será que nós estamos falando da mesma coisa? Quando um católico fala sobre os seus santos, será que é o mesmo termo que a Bíblia usa? Então eu quero falar com você. Mas antes disso, eu quero que você assista rapidinho este pequeno documentário onde vai explanar um pouquinho a perspectiva de santidade. Olha, o pastor vai colocar um vídeo como é canonizado o santo, mas só para a gente degustar um pouquinho esse caramelo na escritura. Você pegue em Jeremias 15, olha só. Para cair logo a máscara desses teólogos mentirosos, né? De escritura. Por isso que os pastores vai debater com o padre Luiz Toro, ali, que é meu professor de Bíblia também, que eu tenho como professor de Bíblia, como meu estudo também, cai por terra toda a farsa protestante, ó. Jeremias 15, ó, olha só. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentasse diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsar eu não expulsar. Ó, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsar eu para longe de minha presença. Ó. Olha só que Deus está falando para o profeta Jeremias. Olha só, Jeremias 14, 11, ó. Disse-me o Senhor, em seguida, não interceda em favor desse povo. Se jejuares, não escutarei. Olha só, Deus está falando para o profeta Jeremias não interceder por esse povo. Então aqui a intercessão é óbvio na Escritura. Tanto no Velho Testamento, Apocalipse 9, 9, no Novo Testamento. Simples entender isso. Agora você pega, olha só, Jó 42, versículo
8. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó, oferecei-vos por vós em holocausto. Meu servo Jó intercederá por vós, em consideração a ele que não vos infligirei ignomínio por não ter falado bem de mim, como meu servo Jó. Olha só, cara, aqui já cai por terra a máscara desses metidos a doutores, certo? Intercessão, cara, é um tiro no pé. Purgatório é um tiro no pé. Maria não é virgem, tiro no pé, ou etc, etc. A perspectiva de como uma pessoa pode se tornar santa dentro da Igreja Católica. Já já voltaremos. Segundo a Congregação para as Causas dos Santos, o processo de canonização é um dos processos mais democráticos da Igreja, uma vez que é completamente iniciado por recomendações da Igreja fiel. Agora me mostra um santo da Igreja protestante. Um santo canonizado, um santo reconhecido, etc. Não tem, cara. Olha a diferença melanculosa sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Santidade da pessoa. Eu gosto de dizer que um santo tem dois eus, o eu para a imitação e o eu para a intercessão, uma vez que o bispo tenha determinado que os fiéis estão convencidos. E um santo, como diz São Paulo, 1 Coríntios 1 e 2, 11 Coríntios 1 e 2, seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. Então, Cristo, não, os cristãos ali, Paulo diz, seja meus imitadores. E Paulo é a imitação de Cristo e ali, a comunidade aos Coríntios imitava Paulo para chegar a essa santidade, para chegar a essa perfeição, ou um dia ser canonizado, beato, etc., como nós temos nessa atualidade que foi canonizado aqui. Só você estudar os requisitos ou a pesquisa que a igreja fez sobre o nosso saudoso ali, beato Carlos Ocorte. Simples entender isso. Imitabilidade, por assim dizer, e então tem a confirmação de que as orações foram respondidas através da intercessão desses indivíduos. Ele pode iniciar um processo, ele pode começar a causa. Esta fase diocesana implica uma solicitação à congregação, coletando testemunhos a favor e contra o santo em potencial e nomeando um postulador para acompanhar o desenvolvimento do processo. É um processo colegial em que muitas mulheres e homens especializados são chamados a expressar sua opinião. Então, finalmente, aqui na congregação, depois que os bispos diocesanos ou locais ou os arcebispos coletaram todas as evidências a favor e contra a canonização, a congregação estuda e faz recomendações ao Santo Padre, que sozinho tem a decisão final de beatificar e canonizar. Estes incluem a exigência de milagres pela intercessão do santo. É preciso ser... Olha só, milagres. Por exemplo, eu morri. Aí lá eu fui enterrado, meu corpo fica incorruptível. E as pessoas que vão lá visitar meu túmulo, tal, etc., ao apenas tocar ali, começa a acontecer milagres e prodígios. Nas minhas relíquias, nas minhas roupas, tal, etc., que eu usava, começa a curar, etc. Aí a igreja vai estudar o contexto para entender o que está acontecendo. E chega ao consenso que é coisa divina. É mais um santo ser beatificado, ser canonizado. Porque tem os requisitos. Uma vida de santidade. Uma vida voltada a Deus. E méritos, imitação de Cristo e etc. Olha que o professor quer usar um vídeo para tentar derrubar essa tese. Intercessão dos santos. Pelo amor de Deus, cara. Já vi vídeo desse cara aqui de ficar de cabelo em pé, cara. Confirmado antes da beatificação do santo e outro ainda antes de sua canonização. Se o primeiro ou o segundo não ocorrer, o processo não poderá continuar. O Senhor escolhe alguns, e só Ele sabe por quê, e dá carismas especiais ou dons naquele momento particular na história da igreja, para, digamos, como placas em uma estrada, como chegar ao céu. Assim são esses carismas que levam aos dois eus o desejo de imitar e pedir a intercessão da pessoa. Ambas são as chaves para iniciar o processo de canonização.
Então você percebeu que dentro do catolicismo há um processo burocrático pelo qual o falecido passa para que ele galgue ao status de santo ou de santidade. Então começa ali com o servo de Deus. Não é qualquer falecido também, né, meu querido? Você quer colocar o falecido ali para ele tirar esse contexto de santidade e tal, etc, né? Depois venerável, depois beato e por último, aí sim, ele ganha o status de santo dentro da Igreja Católica, que tem alguns benefícios, como por exemplo, depois que a pessoa ela é declarada santa, ela pode ter igrejas, capelas construídas em seu nome, imagens, fotografias, ela pode ser venerada, né, entre aspas, como os católicos utilizam essa palavra. Depois nós podemos até conversar um pouquinho sobre a diferença. No outro vídeo falou que essas imagens eram adoradas. No termo católico, elas são veneradas, né, publicamente, no culto público. E o termo, porque as igrejas católicas, as comunidades, né? Igreja é uma só, a sede é lá em Roma. Porque as comunidades, as paróquias têm São João Batista, Santo Antônio, é um meio de lembrar os guias que morreram dando testemunho ao verbo. Hebreus 3, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. Vamos lembrar os guias que encerraram a carreira. Como você vai lá na comunidade de São João Batista, você vai lembrar de João Batista, porque o patrono ali tem uma imagem via sacra de João Batista. Se você for lá, Nossa Senhora de Fátima, tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, Nossa Senhora de Fátima. É de acordo com... E um dia especial também, o dia do santo, o dia do padroeiro, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, você pega em Hebreus 7:13, lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, consideraram como souberam encerrar a carreira, imitar a fé. Engraçado, né? A gente não pode ter o nome do patrono, que já é uma idolatria, mas vocês têm lá, se você for Igreja Paz e Vida, o símbolo é uma pomba. Se você for lá na mundial tem um planeta assim como símbolo. Se você for na Plenitude do Trono de Deus, tem a foto da bispa e do apóstolo Genoruca. Aí pode, né? Mas vamos lá, né? Até agora nenhum versículo bíblico, tal, etc, né? Elas podem ter um calendário, um dia de festa dentro do calendário da Igreja Romana. Enfim, são vários benefícios para quem se torna santo. Mas será que esse é um 13º também, não? Que nós encontramos na Bíblia? Será que pessoas especiais que realizaram milagres depois de mortas? Será que lá na Plenitude tem a festa lá da Esther, campanha da Esther, etc. Aí pode, né? Pessoas que estão capacitadas para serem santas. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Agora sim me interessa. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que pessoas, primeiro, as pessoas que são declaradas santas no Novo Testamento e no Antigo também, eram pessoas comuns, pessoas totalmente comuns. Não eram superdotados, não eram pessoas com super como Eliseu operou milagres e prodígios. Milagres, o manto do profeta Elias fazia milagres e prodígios. Que passaram por a Arca da Aliança operava milagres e prodígios. O cajado de Moisés fazia milagres e prodígios. Milagres eram simplesmente pessoas que estavam no meio da igreja. E o apóstolo Paulo nos diz que essa santidade ela é dada. O lenço de São Paulo operava milagres e prodígios. A sombra de Pedro operava milagres e prodígios. Tá meio por fora da Bíblia, hein, professor? Não por uma instituição, mas sim pelo próprio Deus, através de vários elementos que proporcionou a morte de Cristo para nós. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 25, preste atenção, se você tiver a sua Bíblia, você pode analisar na sua Bíblia católica também, viu? Você que é católico, está com a sua Bíblia aí, abra ela em Romanos capítulo 15, versículo 25, e observe como que o apóstolo Paulo trata as pessoas como santas. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Não há distinção nenhuma. Ele está falando de pessoas que estavam vivas aqui na terra e eram declaradas santas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, novamente ele usa a palavra santos sem nenhuma distinção. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então os santos, eles são aperfeiçoados aqui na terra, não é depois que eles morrem
que eles serão Os aperfeiçoados. santos que estão buscando a santidade. Olha só, e mais em Hebreus. Isso aqui até um jumento sabe entender isso aqui, cara. Paulo está citando os santos que estão aqui na terra, na igreja militante. E é uma coisa, ó, Hebreus 11:1, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Agora você pega em Filemon, olha a diferença. O termo que São Paulo usa para se dirigir ao santo, ó. Filemon 1:5. Aos receber notícia da sua caridade e da fé. Ele está citando fé. A fé é a realidade das coisas que não se vê. Então, Paulo vai citar aqui agora os santos que estão na glória. Porque ele cita fé. Fé é o que? É a realidade das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Fé que tem no Senhor Jesus e para com todos os santos. Muito diferente de Romanos 15:25, 2 Coríntios 9:1 e Efésios 4:12. Olha só. Aqui, Romanos 15:25, 2 Coríntios 9:11, Efésios 4:12, Paulo não está citando fé. E em Filemões 1:5, Paulo está citando fé. A fé, como diz ali as cartas aos Hebreus 11:1, ó, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito de que não se vê. Então, essa farsa desse professor cai por terra. E outra coisa muito interessante aqui, ó, Apocalipse 6, ó. Um texto que eles negam também, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus, por causa desse mundo que era depositado. E clamavam em alta voz: até quando tu, que é o Senhor Santo Verdade, ficasse sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue com os habitantes da terra? Ó. Apocalipse 8:3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Então, cara, não tem como, cara. Mas vamos lá, né? Suas vidas serão investigadas. Não, é aqui na terra que eles recebem a perfeição para a obra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Então, santa é aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Pelo menos é isso que o evangelho apostólico, bíblico, neotestamentário declara a respeito das pessoas que são santas. Será mesmo? Então nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, para a pessoa se tornar santa... Aqui primeiro já está amplo para nós entender o que? A mentira e a farsa desse professor. Uma coisa aqui, para a gente entender o que? Ó. Vamos aqui no argumento que ele apresentou. Ó, a canonização é um processo oficial da Igreja Católica que reconhece um fiel como santo, autorizando seu culto universal. Envolve fase rigorosa, investigativa da vida servo de Deus, reconhecimento de virtudes eróticas venerável, reconhecendo virtudes eróticas, que não se corrompeu com mulher, que, como ela quando cataram o Notebook do Carlos Curti, a igreja foi pesquisar, ver se ele via coisa obscênica, tal, etc. Não, só via ali em evangelização a Eucaristia, sem transgressões. É uma coisa muito linda, cara. Etapas do processo da canonização. O servo de Deus, após a morte, geralmente 5 anos depois, o bispo local abre a causa de canonização, reconhecendo testemunhos sobre a vida e virtude do candidato venerável, né? A documentação é inválida ao Vaticano, enviada ao Vaticano, consagrando para a causa dos santos. Se comprovar que viveu a virtude cristã em grau erótico, o Papa proclama o candidato a venerável. Beatificação. É necessário o reconhecimento de um milagre ocorrido por sua intercessão, válida por período médicos e teórico, não exigido para mártires. Santos canonizado após a beatificação, a comprovação de um
segundo milagre ocorrido após a beatificação, permite ao Papa realizar a canonização, tornando-o santo venerável em toda a igreja. Ó, ponto importante, milagre, martírio, tem várias coisas aqui, cara, vários contextos. Ó. Olha só, e uma coisa, Santo Agostinho venerava Santo Estevão. Olha só, cara, que lindo os testemunhos dos pais da igreja. Ó. Sim, Santo Agostinho, vamos deixar a mulher falar aqui, né? Sim, Santo Agostinho venerava intensamente Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, e teve um papel fundamental na propagação da devoção a ele no norte da África, especialmente após a descoberta das relíquias do protomártir no início do século V. Aqui estão os pontos principais da relação entre Agostinho e Santo Estevão. 1. Difusão da devoção e milagres. Após o traslado de relíquias de Santo Estevão para Hipona, onde Agostinho era bispo, a devoção cresceu significativamente. Agostinho documentou vários milagres atribuídos à intercessão de Santo Estevão em sua obra, A Cidade de Deus, livro 22, capítulo 8, relatando curas e relatos que ele mesmo presenciou ou verificou, inclusive a cura de doentes em seu próprio santuário. 2. Sermões sobre Estevão. Santo Agostinho pregou diversos sermões em honra a Santo Estevão, destacando-o como modelo de fé, perdão, ao perdoar seus algozes, e amor a Cristo. 3. Foco na teologia, não apenas na relíquia. Agostinho fazia questão de educar os fiéis de que a veneração não era ao osso, ou à relíquia em si, mas ao mártir que testemunhou Cristo. Em seus sermões, ele cita: "Nós não erguemos um altar ao mártir Estevão, mas com as relíquias do mártir Estevão nós erguemos um altar a Deus." E 4. O exemplo da conversão de Paulo. Agostinho frequentemente conectava o perdão oferecido por Estevão aos seus apedrejadores com a conversão de Saulo, São Paulo, mostrando como a oração do primeiro mártir foi poderosa. Em resumo, Santo Agostinho... Quer dizer o quê? Quando Santo Estevão estava sendo martirizado e sendo apedrejado e São Paulo ele estava ali assistindo tudo, Santo Estevão estava intercedendo, orando e perdoando São Paulo. É só uma prova convincente de escritura e testemunho de um pai da igreja que esses doutores não apresentam para vocês, protestantes, sobre a intercessão. A oração de Zacarias foi ouvida. Quem trouxe a oração de Zacarias? O anjo. Jó intercedia pelos seus filhos, como meditamos em Jó 42. Profeta Jeremias querendo interceder pelo povo. Apocalipse 6, 9, 10. Apocalipse 5, 8. Apocalipse 8, 3. É simples entender isso, cara. Um santo, vemos aqui que aqui em São Paulo está referindo, se trata de fé que tem no Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Quando esse texto o professor está apresentando aqui, são os santos que não estão ressurretos ainda. São os santos que não foram canonizados ainda. Está na igreja militante. Essa tarde poderia mostrar vários versículos bíblicos aqui provando a intercessão, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Quando Moisés ali vai orar o povo, ali para Deus, em favor do povo, Êxodo 32, ó que Moisés, ele cita, ó, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido, certo? Olha só. Isso aqui não é intercessão, eu não sei o que é isso aqui, ó, professor. Aqui, ó. Êxodo 32, 18. Ó. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac e de Israel, vosso servo, as quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e dar aos seus descendentes essa terra de que falastes como uma herança. Ó. Então, Moisés está citando nomes de pessoas mortas.
Senhor, lembrai de Abraão, Isaque e Jacó. Mas estão mortos. Como vou pedir? Olha só, como esse pastor, tem vários vídeos deles, lá live o Lucas Bonzoli, com Thiago Dutra. Você vê a qualidade desses caras, cara. E como vamos combater, como vamos não deixar se seduzir por esses doutores mentirosos? Tito 1, 8, ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo e piedoso e continente, ó. E fielmente apegado à doutrina da fé, como foi ensinada, para poderes voltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradizem, ó. Simples entender isso. Não se impressiona, cara. Eu sou com diploma desses caras, pô. Olha só, a Bíblia diz, ó. Se apegar à sã doutrina, tal como foi ensinado. Que doutrina é essa? Vemos Santo Agostinho apaixonado por Santo Estevão. Uma oração do justo tem grande eficácia, cara. Ó, Santo Estevão orava por São Paulo. Olha só. Aí depois ele vai e se converte. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.